Felipe Coutinho está confirmado e vai permanecer por mais um período no Vasco. Jogadores se reapresentaram hoje. Fernando Diniz não perdeu tempo não, já treinou com bola. Atacante Brenner é alvo do Vasco? Será mesmo? Você vai entender já já. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Já já eu vou falar do Felipe Coutinho, permanência dele tá garantida. Ele hoje foi ao CT Moacir Barbosa, já já eu vou explicar. Você vai ver fotos também do treinamento do Vasco após 10 dias de folga. Galera foi para a balança se pesar, mas já teve treinamento também. Já já, Jorge Nicola vai atualizar as informações em relação ao Brenner, atacante que está na Itália, na Udinese e que interessa ao Vasco. Estou recebendo aqui o Kaique Silva, da Rádio Transamérica de São Paulo. Brenner é um bom jogador, você conhece bem o Brenner? Barão, tudo bem? Abraço para você. Uma honra estar aqui com você, conversando sobre Vasco. Já falei para você da minha relação com o Vasco da Gama, tá aqui na pele através desse... Mas cadê? Aqui não tem a Cruz de Malta, aqui não tem a Caravela, aqui não tem o Estádio de São Januário, não estou entendendo nada. Essa é uma tatuagem, eu e meu avô vascaíno, inclusive eu tenho uma coleção de camisas do Vasco por conta dele. Enfim... Você mora em São Paulo e tem uma coleção de camisas do Vasco? Moro em São Paulo, tenho uma coleção de camisas do Vasco e ainda não realizei o sonho de ir a São Januário assistir um jogo do Vasco, mas vou realizar. Rápido, porque já já vai entrar em obra. É verdade. Vou realizar isso, minha esposa inclusive já entrou no projeto, vamos juntos. Agora falando um pouco do Brenner, cara, faz todo sentido o Vasco procurar o Brenner nesse momento, porque o melhor momento do Brenner foi fazendo uma dupla de ataque no São Paulo, no tempo do Diniz, né, fazendo uma dupla de ataque com o Luciano. Então, foi o período que ele mais fez gols, quando ele foi vendido, inclusive, né? E o período que o São Paulo esteve muito perto de ser campeão brasileiro. Então, o Brenner é um bom nome para o futebol brasileiro. Um cara que não sei como não chamou a atenção de retornar ao futebol brasileiro até antes, né? Porque é um cara que está em falta, é um cara que faz gols e é um jogador que pode ser segundo atacante, pode ser jogador de beirada e pode ser aquele 9, característica diferente do Verratti. Pode jogar ao lado do Verratti, acho que faria uma boa dupla. Essa é a grande preocupação do torcedor vascaíno, né? Contratar um atacante para jogar ao lado do Verratti, porque no lugar do Verratti hoje é muito difícil. É muito difícil. Mas o Brenner ele se encaixa na formação 4-3-3, aberto por um lado ou pelo outro, no 4-4-2 fazendo uma dupla de atacante. É difícil a gente encontrar dupla de atacante. E o Diniz impôs naquele São Paulo, que o Brenner fez tanto sucesso, um 4-4-2, uma dupla de atacante que há muito tempo não se via. O Diniz impôs essa dupla e deu muito certo. O Brenner fazendo dupla com o Luciano. Característica diferente, mas os dois marcaram muitos gols com o Diniz. E quando você tem a confiança, o jogador se transforma tendo a confiança. A confiança partindo do treinador, acho que é o ponto principal. Acho que o Brenner tem tudo para ir bem com a camisa do Vasco. Para finalizar, qual é a imagem que hoje o Vasco passa em São Paulo? Cara, de um time que está tentando uma reconstrução agora, uma imagem que o Vasco tem passado, principalmente pelo resultado contra o São Paulo recentemente no Morumbi. Um outro resultado elástico contra o São Paulo na temporada anterior já tinha acontecido, passa uma imagem de um time que está tentando, né, se reerguer aos poucos e já não é mais aquele Vasco que você ia enfrentar o Vasco e você tinha a ciência de que poderia ser um jogo até tranquilo. Eu acho que hoje o Vasco passa uma outra imagem. Venceu o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, foi até a declaração do presidente do Santos. Infeliz, né? Infeliz demais. Ele falou que o Santos tinha obrigação e foi muito defendido, o Vasco foi defendido na imprensa paulista no geral pela declaração do Marcelo Teixeira, porque pelo elenco que ele montou, não é um elenco que tem obrigação de ir em São Januário e ganhar do Vasco. Acho que nenhum dos times hoje tem obrigação de ir em São Januário e ganhar do Vasco. Hoje é uma postura um pouco mais respeitada através da montagem do time no geral. E com o Diniz acho que tem tudo para poder emplacar o time do Vasco. Bom, sobre a situação do Brenner atual, o Jorge Nicola atualiza a partir de agora. Bora falar agora sobre o Vasco, que quer a contratação de Brenner. Você lembra dele? Atacante jovem, 25 anos de idade, formado pelo São Paulo, com passagem pelo Fluminense e também atuou nos Estados Unidos. A informação sobre o interesse do Vasco foi divulgada pelo jornalista Nicolo Schira, que é da Itália. Ele afirma que o Vasco já fez um primeiro contato
e tenta chegar a um acordo de empréstimo com opção de compra. A fase do Brenner lá na Itália é das piores. Ele tem contrato com a Udinese até 2028, mas não consegue jogar. Na última temporada, que acabou recentemente, foram só 11 partidas, 2 gols e 2 assistências. Havia jogado 19 vezes nas 2 temporadas com a camisa da Udinese. Sua última partida, esse talvez seja o dado mais estarrecedor. 19 de dezembro. Ele não é nem sequer relacionado desde 20 de janeiro, só para lembrar também que Fernando Diniz havia comandado o Brenner nos tempos de São Paulo, que pode ajudar nas tratativas. O Diniz é um dos entusiastas da ideia. Brenner hoje está avaliado em 4 milhões de euros. Bom, vamos aguardar então o desfecho dessa negociação, se ela vai ou não se concretizar. Felipe Coutinho está garantido no Vasco, torcedor. Felipe Coutinho vai permanecer no Vasco. Em quais condições? Não sei por enquanto. Prorrogação de empréstimo? Por enquanto, não sei. Ele vai rescindir contrato com o Aston Villa para permanecer no Vasco? Também por enquanto, não sabemos. Fato é, ele vai permanecer no Vasco. Pô, Baran, mas como é que você pode dar essa garantia? Simples, fácil demais. O contrato do Felipe Coutinho termina agora, no dia 30. Ele voltou de um período de folga. Ora bolas, se ele não fosse permanecer no Vasco, não haveria motivo algum para que ele se reapresentasse hoje, treinasse uma semana para ir para a Inglaterra, se apresentar ao Aston Villa. Isso não faz sentido para o Felipe Coutinho, para o Vasco, para o Aston Villa, para ninguém. Então o que está faltando a gente saber? Está faltando só o Vasco anunciar de que maneira foi feita essa negociação, ou de que maneira essa negociação será concretizada, que é o que menos importa para quem defende a permanência do Felipe Coutinho no Vasco. O mais importante é a permanência dele. Agora, a maneira que isso será feita, a maneira como foi negociado, pouco importa nesse momento. Então, o Felipe Coutinho vai permanecer no Vasco. Jogadores se reapresentaram hoje, depois de um período de 10 dias, né? E eu estava imaginando que os jogadores iriam para a balança, alguns exames, né? Pessoal passando pela área médica, algum probleminha aqui, algum probleminha lá, você está muito pesado, tem que emagrecer. Qual não foi a minha surpresa pelas fotos que a gente acompanhou do treinamento de hoje? Bola para todo mundo. Fernando Diniz comandando o treinamento, sem perda de tempo. É isso aí. O Vasco terá a semana inteira de treinamentos pela manhã. E é algo que me incomoda. Incomoda o Vasco também. Por quê? O CT, Moacir Barbosa, ele não disponibiliza quartos para que os atletas possam descansar e o Vasco treinar em 2 períodos. Pela manhã, aí você tem um almoço, merecido descanso e o treinamento da tarde. Inviabiliza esse tipo de treinamento. E aí o Vasco acaba liberando os atletas, treinamento somente pela manhã. O Vasco poderia, como já fez em algumas oportunidades, sair do CT, ir para o hotel, almoça, vai para o hotel, volta para o CT, mas acaba ficando com um custo muito alto, muito caro. O Vasco precisa melhorar o CT Moacir Barbosa e ter lá quartos para que os atletas possam descansar e aí sim o Vasco realizar treinamento em período integral. Isso faz uma diferença gigantesca num campeonato longo. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.